Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje nós estaremos aqui para falar do general de guerra, o Senhor dos exércitos. Sabemos que o mundo está como um barril de pólvora próximo a um pedaço de brasas. Porém, nós servimos um Deus que a sua palavra nos apresenta como general de guerra, homem de guerra, senhor dos exércitos, o varão de guerra, e é sobre isso que nós queremos falar, visto que o mundo está próximo a um grande conflito. Estamos vendo aí alguns incidentes que estão acontecendo entre a China e a Índia, duas potências mundiais que têm bombas nucleares. Estamos vendo os conflitos na Europa, os conflitos no Oriente Médio e por aí vai. O mundo está à porta de uma grande guerra. Porém, nós servimos ao Senhor dos Exércitos e sabemos que Ele nos guardará, Ele nos livrará de todo este mal em nome de Jesus Cristo. Antes de entrar na palavra, eu quero te pedir, nos ajude se inscrevendo aqui no canal. Também, enquanto eu falo, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se quiser conversar conosco, faça isso pelo Instagram. Fixado aqui no topo está o link do meu Insta. E também, se quiser nos agendar para estarmos na sua igreja ministrando a palavra de Deus, é só entrar em contato. Será uma honra para nós levarmos a palavra de Deus enquanto Jesus não volta. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo momentos, estamos vivendo dias em que o cenário mundial está sendo preparado para um conflito global, mesmo porque nós sabemos que a estratégia do adversário é promover um grande caos para posteriormente oferecer uma paz, uma segurança, uma instabilidade. A frase de ordem é: ordem através do caos. Eu promovo um caos, levo o mundo ao desespero e depois eu mesmo me apresento. Olha, eu tenho a solução, eu tenho uma saída. Mas nós, como igreja, não temos que temer a tudo que está sendo preparado. Não temos que temer a esses conflitos generalizados em todos os cantos do planeta. E eu gostaria de embasar a minha palavra da parte de Deus para a tua vida, aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. E Abiás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Aqui a palavra de Deus, ela narra uma experiência bastante interessante em um momento da história dos hebreus. Nesta época aqui, Israel já não era mais a grande potência que fora na época de Davi e de Salomão. Aqui já havia sido dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte tinha 10 tribos e meia, e o Reino do Sul
uma tribo e meia, a tribo de Judá, e metade da tribo de Benjamim. O reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. E nós entendemos na história bíblica que geralmente os que governavam o reino do sul, os descendentes de Davi, eles eram mais temerosos a Deus, buscavam observar a palavra de Deus, se afastando dos ídolos, de esculturas e dos cultos pagãos. E não foi diferente com Asa, esse rei que estava governando a partir de Jerusalém, o reino do sul, que consistia em Judá e metade da tribo de Benjamim. Quando Asa assume o reinado em Judá, a palavra de Deus diz que ele fez uma verdadeira reforma. Ele retirou todos os altares de deuses estranhos, ele mandou que retirasse todos os ídolos, todas as estátuas, todas as esculturas, e ordenou a Judá que buscasse o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E por conta dessa grande reforma que ele promoveu em Judá, a palavra de Deus nos disse aqui que Deus deu paz para ele. Ele esteve com a terra em paz, sem guerras e conflitos, durante 10 anos. Por quê? Porque fez o que era reto, bom e agradável aos olhos de Deus. Primeiro aspecto que nós precisamos entender aqui é que quando eu observo a palavra de Deus, quando eu busco fazer a vontade de Deus, ainda que o mundo ao meu redor esteja em um verdadeiro conflito, Deus me livrará, Deus me poupará, Deus me protegerá. E não foi diferente com o rei Asa. Ele teve atitudes ousadas. Olha, meu irmão, nós vamos perceber aqui que mesmo sendo Judá, o reino do sul, um reino que provavelmente sempre foi mais fiel do que o reino do norte, nós vamos perceber aqui que eles estavam vivendo uma verdadeira apostasia. Já me perguntaram aqui o que é apostasia, pastor? A apostasia é afastar-se da verdade, é afastar-se da palavra, é desviar das doutrinas de Deus. Isso é apostasia. E aqui então, Judá estava vivendo uma verdadeira apostasia, pois ali estava cheio de ídolos, de imagens, de escultura, se adoravam até mesmo ao sol. E ele então entrando, assumindo o governo, ele promove uma verdadeira reforma, e por conta dessa reforma, a Bíblia nos diz aqui que Deus lhe deu paz por 10 anos, não houve guerra, a terra esteve quieta durante todo esse período, porque buscaram ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor? Fica tranquilo, você tem observado a palavra de Deus, você tem observado os seus estatutos, não tem por que temer, não tem por que se espantar com tudo que está acontecendo por aí. Note só um detalhe aqui agora dentro da palavra de Deus. Não obstante Deus ter dado a ele todo esse repouso, toda essa segurança, ele foi vigilante, ele foi prudente. Por quê? Porque nós temos que entender que o tempo que Deus nos concede de paz, de tranquilidade, não é para cruzarmos os braços, não é para sentarmos, estacionarmos e ficar ali aguardando a provisão divina. Nós temos que ser proativos, nós temos que ter as nossas ações no tempo de paz, no tempo de tranquilidade. O tempo que o Senhor nos permite, que nos dá condições de orar, de buscar a presença de Deus, de ler a palavra, de estudar, eu tenho que aproveitar esse momento. Por quê? Porque nós não sabemos até quando isso perdurará. E assim foi com Asa. Olha só o que ele diz aqui no verso de número 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. O que ocorre é o seguinte: Asa está ensinando algo para mim e para você. Nós temos que aproveitar, enquanto não está tendo guerra, enquanto as coisas não estão piorando no Brasil, ao redor do mundo, cabe a nós buscarmos o Senhor. Cabe a nós nos preparar, buscando o poder dos altos céus, buscando unção do Espírito Santo, buscando o revestimento de Deus. Esse é o tempo, meu irmão, esse período agora é o período em que Deus está permitindo e preparando para que eu e você venhamos buscar a presença de Deus, para que eu e você venhamos nos revestir do poder de Deus. Não é tempo de cruzar os braços. Ah, mas aqui no Brasil ainda não tem guerra, aqui no Brasil ainda não tem rumores de guerra, aqui no Brasil
Brasil ainda, apesar dessa pandemia, estamos vivendo um momento de paz, não tem conflitos como no Oriente Médio, como na Europa e como em outros países ali que estão fazendo parte de todas as nações que estão ao redor de Jerusalém, que vivem em constante guerra. Nós devemos aproveitar esse momento e agirmos como Asa. O que Asa fez? Ele falou assim, olha, vamos aproveitar, nós estamos aqui em paz, porque temos buscado ao Senhor, porque temos observado a sua palavra. Então vamos aproveitar esse momento que estamos em paz, que não há guerra contra nós, e vamos edificar os muros. Vamos fortalecer os muros, vamos reforçar as portas, vamos reforçar as torres de vigília, vamos nos precaver, vamos nos prevenir, vamos nos preparar. Isso fala de vigilância, e essa vigilância, essa reforma, esse reforço na proteção de Judá, na proteção de Jerusalém, ele fez enquanto a terra estava quieta, enquanto havia paz, enquanto não havia guerra. Deus está dizendo para você, ei meu filho, você está esperando o quê? Para buscar esse revestimento, para buscar essa proteção, para buscar esse fortalecimento. Este é o tempo, este é o momento de buscar o revestimento e de buscar o fortalecimento da parte de Deus. E em nome de Jesus, o que aconteceu aqui? Ele buscou esta vigilância através do Espírito Santo, foi induzido, foi instruído pelo Espírito Santo e falou, fortaleça os muros, fortaleça as portas, os portões, vamos reforçar toda a segurança da cidade enquanto estamos em paz. E assim que ele acaba de fazer tudo isso, o que acontece? Um rei lá da Etiópia, chamado Zerá, ele se irou com a paz, com a prosperidade de Asa. Do nada, ele se irou. E ele olha para lá e diz assim, poxa vida, esse cara aí está muito tranquilo. Esse cara aí está muito sossegado. Eu vou tirar a paz dele. Eu vou levar guerra para a sua nação. Eu vou levar guerra para o seu povo. E do nada, sem mais, sem menos, esse etíope chamado Zerá, ele inflado por Satanás, ele se levanta contra Asa. Eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar algo. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Não obstante de você ser um crente fiel como Asa, não obstante de você observar a palavra de Deus como Asa, não obstante de você ser temente a Deus como Asa, não estaremos livres do levante do inimigo. Não estaremos livres de ataques, de retaliações. Tem crente que pensa assim, se eu buscar a presença de Deus, se eu observar a palavra, o inimigo não vai se levantar, eu não vou ter conflito, eu não vou ter confronto. Vamos ter sim. Pastor, então qual é a vantagem que eu tenho de buscar a presença de Deus, de observar a palavra de Deus, se terá conflito contra mim, se terá levante contra mim? A vantagem é o final, porque no final do levante, do conflito, todos os que buscam a Deus, todos os que observam a palavra de Deus, saem vitoriosos. E as guerras e os levantes é permitido contra quem observa a palavra de Deus, para que este venha fazer a diferença. Meu irmão, eu observo a palavra de Deus, você observa a palavra de Deus, nós oramos, nós buscamos, consagramos, procuramos viver em santificação, e vem as lutas. Para que vem as lutas? Para que se faça a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Nós não estaremos isentos de lutas, não estaremos isentos de tribulação, não estaremos isentos de adversidades, mas teremos uma promessa, que a vitória é certa, que Deus estará conosco, que Deus nos livrará. Esta é a promessa de Deus. Não que não teríamos luta, não que não teríamos problema, não que não teríamos dificuldades, teríamos tudo isso, mas com a promessa, a garantia de Deus de uma vitória certa. E foi o que aconteceu com Asa. Do nada, esse homem se levanta contra ele e fala, vou acabar com Asa, vou acabar com Judá, vou acabar com Jerusalém. E ele levanta com um exército de 1 milhão de soldados. Você sabe o que é isso? 1 milhão de soldados. E Asa, quantos Asa tinha de soldado no seu exército? A palavra de Deus nos narra que nesse período aí, o seu exército total dava 580 mil homens. Asa com um exército de 580 mil homens. Zera com um exército de 1 milhão de homens. É o dobro, literalmente o dobro, né?
580 mil contra 1 milhão de soldados, né? Que vem com fúria total. Muitas pessoas às vezes perguntam assim: ah, pastor, eu ouvi falar que alguém tem inveja de mim, que alguém quer me prejudicar. Mas por que tem inveja de mim? Eu não faço nada para ninguém, eu não prejudico ninguém. Meu irmão, para alguém sentir inveja de você, para alguém tentar te prejudicar, você não precisa prejudicar ninguém. Você não precisa fazer mal para ninguém. O diabo se levanta contra todos aqueles que fazem a vontade de Deus, contra todos aqueles que observam a palavra de Deus. Você entenda uma coisa: quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você se enquadrar dentro da palavra de Deus, mais você vai incomodar, mais você vai gerar inveja. Mas de todas essas invejas, de todas essas retaliações de Satanás, em nenhuma você será afligido, em nenhuma você ficará prostrado. O Senhor te dará a vitória em todas. Amém? Olha só. Existe uma fábula, né, que é comparada ao que aconteceu entre Zerá contra Asa, de ele se levantar com essa inveja por conta da paz e da prosperidade de Asa. Essa fábula diz assim, que uma certa feita, né, uma serpente, ela se levanta contra o vagalume. E ela vem contra um vagalume, encurrala o vagalume e vem com aquela fúria para o devorar. E diz essa fábula que antes de ser devorado, o vagalume pergunta para a serpente: eu poderia te fazer 3 perguntas antes de você me devorar? E a serpente disse: pode fazer essas 3 perguntas. E aí então o vagalume pergunta para a serpente: eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente disse: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. A segunda pergunta: então você está com muita fome, é por isso que vai me devorar? E a serpente disse: também não estou com muita fome. Então a minha última pergunta, terceira e última: então por que você quer me devorar? E a serpente disse: o teu brilho me incomoda. Você está entendendo? Você não precisa dar motivo nenhum para alguém incomodar alguém. O brilho que está em você incomoda as pessoas que estão a serviço de Satanás. O brilho que está em você incomoda aqueles que estão nas trevas. O brilho que está em você incomoda os que estão a serviço de Satanás. Entenda isso. Tem pessoa que fica pensando que para alguém sentir inveja, tentar destruí-lo, tentá-lo prejudicar, ele precisa dar motivo. Não! O teu brilho incomoda as pessoas. O teu brilho incomoda quem está nas trevas. E quando se levantarem contra você, não se entristeça, se alegra. É o teu brilho que está incomodando alguém. É o teu brilho que está incomodando alguém que está a serviço de Satanás. E foi o que aconteceu com Asa. Esse cara aqui, chamado Zera, se levanta com ele sem ter motivo nenhum. E Asa, com um exército de 580 mil, faz a oração e vai em nome do Senhor. Porque Asa agora ele podia orar dessa forma. Qual foi a oração de Asa? Asa disse assim: Senhor, tu sabes que aqui tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Quando eu assumi esse governo aqui, eu disse que tu serias o único Deus, que tu serias o único Senhor. Então, se tu és o Senhor, se tu és o Deus desta nação, Zera não está se levantando contra mim, está se levantando contra ti. Porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi esse reinado. Foi declarar que o Senhor aqui era o rei, que o Senhor aqui é o Deus, que não tinha outro Deus, que não tinha outro Senhor. Você está entendendo? Você tem Deus como teu Senhor? Ele é o teu único Senhor, Ele é o teu único Deus. Então fica tranquilo, quando se levantarem contra você, não estão se levantando contra você, mas contra o teu Deus. Contra o teu Deus estão se levantando. E o que aconteceu? Ele vai para esta batalha. Ele vai para essa batalha e Deus entra em cena. Deus mesmo entra na batalha. E sem saber por quê, esse exército de 1 milhão de soldados entra em pânico e batem em retirada, começam a fugir. E o exército de Asa simplesmente correm alcança-os única e exclusivamente para tomar os despojos, para tomar posse de todas as bênçãos que Deus havia concedido nesta situação, neste quadro. Então nós vamos entender uma coisa. Olha só, Deus permitiu esta guerra
contra alguém que estava fiel, contra alguém que estava observando a sua palavra, simplesmente para abençoá-lo mais ainda, simplesmente para honrá-lo mais ainda, simplesmente para que ele fizesse a diferença. Você está entendendo? Essa guerra que se levantou contra Asa foi simplesmente para que o nome de Deus fosse glorificado na vida e no reinado de Asa. Essa luta que está se levantando contra você é simplesmente para que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida, da tua casa, da tua família. Não entristeça o teu coração, não se abata, alegre o teu coração. Saiba você, dessa luta, dessa batalha que você está passando agora, você vai ter um grande testemunho para contar. Assim como ficou contado, relatado, esse testemunho de Asa aqui, você também terá um grande testemunho. E esse testemunho surgirá por conta dessa luta que você está vivendo agora, por conta desta guerra que você está vivendo agora. E em nome de Jesus Cristo, da mesma forma, isso vale para a guerra no sentido global, mundial e político. Não temos que nos preocupar. Deus nos dará o livramento, Deus nos dará a proteção. É só levantar a cabeça, glorificar o nome do Senhor Jesus e declarar: Senhor, Tu tens sido o meu rei, o meu general, o Senhor do meu exército, e eu estou neste exército e sei que este exército nunca perdeu uma batalha. Você está no exército de Deus. O exército de Deus nunca perdeu uma batalha. Você está entendendo? O exército de Deus nunca perdeu uma batalha e você também não irá perder enquanto estiver neste exército. Que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida, através da tua casa e através dessa luta aí. Tá? Em nome de Jesus, já comece a agradecer a Deus pela vitória que Ele já assinou nessa luta que você está passando hoje, nessa luta que você está passando nessa semana. Em nome de Jesus, pode preparar para contar o testemunho e fazer o culto de ação de graças. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu amo vocês de todo o meu coração. E todos aqueles que se sentem abençoados e querem abençoar esse canal, aqui afixado no topo dos comentários, você pode fazer isso, amém? Que Deus abençoe a você de todo o meu coração, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te dê paz, prosperidade, alegria e felicidade, mesmo em meio a toda essa tormenta. Um beijo no teu coração.